Boa noite, irmãos e irmãs. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os corações. Convido a todos para nós nos harmonizarmos numa prece. Deus Pai de amor e bondade, Mestre Jesus e bons espíritos, muito obrigado por esta oportunidade da reencarnação, de estarmos vivos. Muito obrigado por esta oportunidade de poder aqui trazer estas reflexões acerca deste tema tão importante. Pedimos, Pai, que sejamos amparados, intuídos, que possamos transmitir estas reflexões e que possamos refletir juntos acerca dos teus ensinamentos. Muito obrigado por tudo que nos concede e pedimos permissão para iniciar a nossa atividade reflexiva nesta noite. Que assim seja. Então, irmãos, estamos aqui hoje para trazermos reflexões acerca da evangelização do espírito, sentido e valorização para a vida. Há uma música popular brasileira, gravada na década de 80, pelo cantor e compositor Benito de Paula, em que ele diz assim: quanto custa esta felicidade que eu não tenho? Quanto vale este pranto que rola no meu rosto? Pago quanto quiser para tirar esta dor aqui do meu peito, mas eu tenho direito, eu não quero sofrer. Com esta letra, com esta música, este cantor trazia à tona toda a sua agonia, todo o seu desespero, todo o seu sofrimento, todas as suas angústias, porque ele procurava a felicidade e não a encontrava, chegando ao ponto de dizer que queria pagar para tirar a dor do peito, porque ele tinha direito de não sofrer. Quantos de nós hoje em dia vive nestas mesmas situações? Quantos de nós têm angústias, têm desesperos, agonias, que busca, que corre desenfreadamente atrás da felicidade e não as encontra? Acabam ficando depressivos, acabam ficando numa situação bem angustiante mesmo, não tem outra expressão, e muitas vezes acabam buscando no suicídio o alívio para suas dores. Lembrando que nós estamos no mês de setembro, onde vivencia-se o Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção, vamos dizer assim, ao suicídio. Tema esse que não deveria ter ênfase somente no mês de setembro. Deveria todos os meses do ano, então, todos os dias deveriam ser amarelos. Porque, segundo Rossando Klingen, num vídeo que ele gravou em 2018 chamado O Natal de Jesus, ele nos traz uma informação que podemos dizer que é bombástica. Ele nos diz lá, nesse vídeo, que no século XVI, portanto, nos anos 1500, 15% da população mundial morria anualmente por guerras e por violência urbana. Na metade do século XX, então, nos anos 1950, mais ou menos,
5% da população mundial morria anualmente por guerras e violência urbana. No século XXI, então no início dos anos 2000, 1% da população mundial morria por guerras, violência urbana e agora mais um outro fator, ataques terroristas. Vejamos que o percentual de mortes da população veio diminuindo por estas causas. Mas no século XXI, exatamente no ano de 2011, 620 mil pessoas morreram anualmente por guerra, violência urbana, ataques terroristas. Mas nesse mesmo ano de 2011, 1 milhão de pessoas se suicidaram e mais 25 milhões tentaram o suicídio. E o que leva as pessoas, o que leva esses indivíduos a tomarem uma atitude, a tomar uma decisão dessas? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 20, tem uma passagem que nos diz assim: a felicidade não é deste mundo. O François Nicolas Madeleine, também conhecido como Cardeal Morlot, começa a sua exposição dizendo assim: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Mas nós temos que aqui agora, e é isso que eu quero, que nós procurássemos entender o porquê desta afirmação que a felicidade não é deste mundo. Algumas pessoas confundem a felicidade com algazarra, com gritaria, com bagunça, com bebedeira, com desordem. Mas a felicidade, para ser verdadeira, ela tem que ser associada à serenidade. Caso contrário, se torna desespero. Se aquilo que eu sinto tira a tranquilidade de alguém, irrita, humilha, magoa, atormenta a vida do outro, não pode ser felicidade. Nós vivemos num mundo tão caótico que em alguns momentos em que nós nos supomos felizes, acabamos fazendo desses momentos um caos. Quantos fogos de artifícios são utilizados para comemorar eventos de qualquer natureza e causam barulho, incomodam crianças, idosos, doentes, pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que têm problemas de insônia, alguma pessoa que está dormindo porque trabalha no turno inverso, alguém que está estudando. Algumas vezes também, enquanto os familiares velam o corpo de um ente querido, outros estão com o som ligado nos seus carros a todo volume ou nas suas casas, ou estão na bebedeira falando coisas indevidas, não respeitando a dor nem o sofrimento daqueles que estão passando por esse momento difícil da perda. Quantos momentos em que o time ou o atleta do nosso esporte preferido vence, saímos desvairados pelas ruas, pelas avenidas, tirando o sossego alheio. Algumas pessoas até se aproveitam destes momentos para descarregarem todas as suas emoções, todas as suas raivas, todos os seus descontroles emocionais. Essa euforia, essa alegria aparente, na verdade, é apenas um momento de desabafo. Muitos já foram feridos com essas questões de fogos de artifício.
muitos já tiveram prejuízos e alguns até perderam a vida nestas circunstâncias. Essa realidade tem que ser mudada e seria muito bom que partisse de nós. Por que tudo isso que nós levantamos até agora acontece quase que diariamente? No livro Adolescência e Vida, a Joana de Ângeles, através das mãos de Divaldo Pereira Franco, nos traz uma mensagem chamada desinformação. E ela diz assim: a desinformação a respeito da imortalidade do ser e da reencarnação responde pela correria alucinada na busca do suicídio, como proposta de encontrar nele solução para as dificuldades, que são, na verdade, oportunidades de progresso, sem as quais permaneceríamos estacionados no patamar em que se transita. Essa falta de esclarecimento é maior no período infanto-juvenil, como compreensível, facultando então a fuga hedionda da existência carnal, rumando para a tragédia da continuação da experiência que se desejou abandonar, agora piorada pelos efeitos trágicos da ação infeliz, que aumenta o fardo de infortúnio, o fardo da desgraça, exatamente por causa do alucinado e covarde gesto de fuga. E como então acabar com essa desinformação? Como acabar com o desconhecimento? Evangelizando o espírito. A evangelização de espíritos é um método de educação que foi resgatado e foi apresentado por Eurípides Barçanufo lá no ano de 1907, no Colégio Allan Kardec, colégio esse que Eurípides Barçanufo fundou, na cidade de Sacramento, em Minas Gerais. E ele, Eurípides, desenvolveu nas suas aulas uma profunda e uma rica pedagogia, a pedagogia do amor, aquela mesma pedagogia que foi trazida por Cristo, exemplificada por Cristo, ensinada por Cristo. Então, o Eurípides Barçanufo apenas resgatou isso e aplicou nas suas aulas. Trata-se de um modelo de ação do pensamento que permite que o espírito se perceba como ser espiritual que é, valorizando a sua reencarnação e o papel que ela representa para o espírito. Com toda essa evolução tecnológica, material, científica, nós nos tornamos tão materializados que muitas vezes esquecemos da nossa essência espiritual. Nós criamos alguns padrões de comportamentos e adotamos eles como verdadeiros e como necessários para a nossa felicidade. E esquecemos que dentro de nós existe uma centelha divina, uma semente da divindade que precisa ser cuidada, que precisa ser cultivada com a aquisição de conhecimentos edificantes, com a execução de pensamentos elevados, com a transformação de sentimentos, com a prática de ações dignas e coerentes. Porque felicidade, segundo Haroldo Dutra Dias,
não é o que nós acumulamos. Felicidade é o que nós compartilhamos. De que adianta nós nós estarmos num banquete, num palácio mais bonito e estarmos sozinhos? A felicidade é compartilhar. Por isso, nós precisaremos reencarnar inúmeras vezes, porque ainda não aprendemos a mudar o nosso padrão de comportamento. Ainda não aprendemos a viver envolvidos e comprometidos com o amor verdadeiro. Existem alguns sentimentos, alguns pensamentos, algumas ações que nos acompanham há milênios. No livro Florações Evangélicas, Joana de Ângeles, de novo, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos diz assim: o homem moderno, levado pela sede de conquistar mais e mais, esquece-se de si mesmo. Conquista o sistema solar, mas perde a paz. Descobre o mecanismo da vida e despreza a própria existência. Realiza incursões vitoriosas nas partículas que compõem o átomo, mas desagrega-se interiormente. Sonha com o amor e se entorpece nas paixões infelizes. Aspira à felicidade, mas se intoxica nos gozos brutalizantes. Importante, sim, são as conquistas intelectuais que geram progresso e bem-estar à humanidade. Tarefa inapreciável, porém, está reservada ao Espiritismo, nestes dias em que o progresso moral, e somente ele, progresso moral, poderá assegurar a verdadeira felicidade, por dispor de meios hábeis para suplantar e vencer as paixões predominantes ainda em natureza humana. No livro A Missão e os Missionários, no capítulo 4, Gladys Pedersen nos traz uma belíssima mensagem do Espírito Guilom Ribeiro sobre a grandiosa tarefa da evangelização espírita. Guilom Ribeiro diz assim: é através da evangelização que o Espiritismo desenvolve o seu mais valioso programa de assistência educativa ao homem. E o que é evangelização espírita? Evangelização espírita é toda a atividade voltada para o estudo da doutrina dos espíritos, para a vivência prática do Evangelho de Jesus. No livro Pelos Caminhos da Evangelização, Cecília Rocha, que foi então a idealizadora da evangelização espírita no Brasil, ela nos diz que, ela nos afirma que o programa de estudo estruturado com bases psicológicas e pedagógicas permite a assimilação gradativa e sequencial da doutrina espírita e também do Evangelho. A palavra, o tempo e a continuidade representam as bases desse grande edifício. A palavra, com a vibração de que é revestida, e o esclarecimento que presta, torna-se o principal veículo da mensagem programada pelos Espíritos do Senhor. O tempo, aliado à perseverança na ação,
vai influindo na formação de um alicerce educativo perfeitamente coerente com os ensinamentos constante neste programa em desenvolvimento. E a continuidade da ação evangelizadora é a responsável pela solidificação da base moral, da base emocional e da base religiosa do homem. Quais são os objetivos, então, da evangelização espírita? Primeiro, promover a integração do evangelizando consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Proporcionar ao evangelizando o estudo da lei natural que rege o universo, as leis imutáveis de Deus, ter conhecimento. E no terceiro objetivo, oferecer ao evangelizando a oportunidade dele se perceber como um homem integral, como um homem crítico, consciente, participativo, herdeiro de si mesmo, cidadão do universo e agente de transformação do seu meio. Se nós perguntássemos hoje a quem se destinam os trabalhos de evangelização nas casas espíritas, que respostas nós teríamos? Provavelmente, a grande maioria não iria titubear em afirmar que se destinam às crianças e aos jovens, aos adolescentes. Como se nós, que somos jovens há mais tempo, já não necessitasse mais do aprendizado quanto a essas questões relacionadas aos ensinamentos e aos exemplos do Cristo. Como se nós já soubéssemos tudo. Como espíritos milenares, imortais, nós somos convidados a refletir no que estamos fazendo da nossa existência, para percebermos a importância desta nossa etapa reencarnatória, promovendo no pensamento grandes mudanças que o espírito almeja. Para isso, somos convidados a refletir, porque a reflexão é um instrumento valiosíssimo na evangelização. Quem não reflete, não modifica o seu pensamento, não amplia a sua inteligência. Nós não podemos passar a existência toda sem refletir nos nossos atos, naquilo que nós estamos pensando, naquilo que nós estamos falando, naquilo que nós estamos realizando. Refletir é pensar, é sentir, é perceber o que se passa na intimidade mental do ser. Com esse pensamento reflexivo, o espírito então inicia o grande trabalho de construir novos momentos na sua existência. Nesse momento de reflexão, o espírito inicia a vigilância do seu pensamento, dos seus atos, das suas palavras, porque ele aciona todos os filtros disponíveis. E o principal filtro é o filtro do conhecimento. A reflexão tem por objetivo vamos dizer assim, mudar paradigmas, identificar paradigmas e mudá-los. Não podemos mais apenas transmitir conhecimento. É importante que seja criado um novo modelo de trabalho, um novo modelo de ação que permita este ser evangelizando,
buscar as soluções para os problemas que lhe afligem. A evangelização permite também conduzir o pensamento do espírito de uma forma em que ele se sinta compromissado, comprometido com a sua própria evolução. A evangelização auxilia o espírito a aplicar todo o conhecimento espírita adquirido na vida espiritual deste ser, de forma simples, de forma clara. A evangelização também oferece o necessário para auxiliar o espírito a vencer as suas dificuldades, porque ela fortalece o pensamento, fortalece a vontade de efetivar a sua própria evangelização. O espírito precisa compreender a sua natureza íntima, precisa compreender a sua constituição energética, que forma a base de todo o seu perispírito. Entender os enigmas que carrega dentro de si como causas de situações mal resolvidas, de situações incompreendidas que estão arquivadas na sua memória e são as fontes geradoras de grandes conflitos. O espírito evangelizado tem verdadeira consciência de que é um espírito numa experiência terrena, numa experiência humana, e não um corpo físico com manifestações espirituais. O espírito evangelizado pode dar uma nova dinâmica de vida, pode criar essa dinâmica de vida, capaz de proporcionar para ele novos recursos de conhecimento, de crescimento e avançar nas mais ricas propostas que a reencarnação permite. Fortalecido então pelo conhecimento verdadeiro, o espírito evangelizado dá uma nova direção ao seu pensamento, dá uma nova direção à sua vontade, permitindo então tomar decisões compatíveis, coerentes com o conhecimento que tem recebido, deixando assim à sua volta e no seu perispírito sinais de uma nova vibração. Quanto mais cedo nós esclarecermos o espírito quanto à sua trajetória encarnante, vamos dizer assim, maior será a chance de acertos e de progressos, porque amplia as possibilidades para vencer as dificuldades. No livro Sublime Sementeira, há uma mensagem de Cecília Rocha que diz assim: a evangelização espírita contribuirá, fora de dúvida, para a formação de um mundo no qual a fraternidade deixará de ser um ideal a atingir para se tornar uma realidade constante na relação entre indivíduos e povos. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma recomendação lá no capítulo 6, Cristo Consolador, também no item 6, que nos é trazida pelo Espírito de Verdade, onde ele nos diz: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Então, meus irmãos, que possamos ter a nossa vontade, o nosso pensamento voltado para a nossa evangelização, para o nosso crescimento, para a nossa intelectualidade, para que possamos adquirir esses conhecimentos verdadeiros
que vão nos ajudar na ascensão espiritual a qual estamos fadados. Muito obrigado pela atenção de todos e convido a todos para, numa prece, fazermos o encerramento. Senhor da vida, Pai de infinito amor e bondade, só nos resta agradecer por tudo que recebemos. Que o teu amor, que a tua bondade e a tua misericórdia se estenda sobre toda a humanidade. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Uma boa noite a todos e uma excelente semana. Até mais.